Quem não se encanta com a cena icônica de Gene Kelly cantarolando e dançando abraçado ao poste de luz numa rua encharcada é ruim da cabeça ou doente do pé. Um dos maiores clássicos da história do cinema, ao ser visto de perto nada mais é do que uma história despretensiosa, contada de forma bem-humorada, cheia de lirismo e retrato de um tempo em que o homem comum conseguia apreciar o belo pelo simples fato de ser belo. Hoje, eu e Luigi Marnoto falaremos sobre um dos nossos filmes favoritos, Cantando na Chuva, de 1952, que marcou o auge da era dos musicais de Hollywood. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers, e se você decidir seguir é por sua conta e risco, ok? Muito bem, Luigi, Cantando na Chuva. Cantando na Chuva, um dos meus, tá no meu top 5. Certeza. Né? Teu também? Meu também. É. Então a gente gosta de musical, né? É meio... Homoafetivo. Homoafetivo, né? Mas eu gosto muito. Eu acho que é a coisa mais homoafetiva que eu tenho. Não pode ter muita coisa. Você gosta de vôlei, por exemplo? Não, peteca. Quem gosta de... Não gosto. Tem que ver a soma. Não gosto. Barbra Streisand. Barbra Streisand, então. Você gosta? Acho legalzinho, assim. Mas procure saber, então. Mas... Marilyn Monroe. Então, tem que ver a soma. Gostar de musical isoladamente não eu acho que não fere a heteronormatividade. O filme conta, vou falar rapidamente, a história de um ator de Hollywood. É uma história sobre Hollywood, de novo. Isso. Aliás, é a segunda vez que a gente está falando, porque o Babilônia, que também conta a história de Hollywood, quando está passando do cinema mudo para o cinema falado. Só que Babilônia é uma homenagem a Cantando na Chuva. Aliás, é uma homenagem a vários filmes, mas principalmente ao Cantando na Chuva. Eu não vi Babilônia, queria muito ver. Bem legal. Teve gente que achou horrível nos comentários lá, mas eu achei bem legal. Mas você vai gostar, acho, até porque, como Cantando na Chuva é um dos nossos filmes favoritos, a gente vê bastante citação. Então, o que, acho que, não sei se foi você que me falou, porque essa música, a música Cantando na Chuva, ela, antes de virar o tema do filme, ela, assim, passou por uns 5 filmes, né, de Hollywood. Era uma coisa. Então tem várias versões. E uma das versões eles reproduzem no Babilônia. No Babilônia, Foi você que me falou. fui eu. É uma das versões que cantam a música. Não é do Cantando na Chuva, mas é o... Então, e aí esse ator de Hollywood, né, que é o Don Lockwood, um ator do cinema mudo, e ele tem uma parceira lá, que as revistas de fofoca dizem que eles são um casal, mas não são, só que a parceira é tão tonta que ela acredita, e tem ciúme dele, não sei o quê. Aliás, ela tá ótima, né? Ela é baita atriz. Tá todo mundo bem nesse filme, porra, não tem nada fora do lugar. E eles se odeiam, né? Quer dizer, ele não suporta a mulher, que é burra de doer. E ela fica chavecando ele. No meio dessa história toda, ele conhece uma corista, né? Uma espécie de corista. Uma corista mesmo. Pra quem não sabe, corista é aquelas dançarinas de festa, né? Que dançavam nas festas. E aí ele meio que se encanta com a corista, que diz que não liga pra essa coisa de Hollywood, não sei o quê. Mas quando vamos descobrir, ela era uma fã de Hollywood, sabia tudo, e queria ser atriz também como ele. E nesse meio do caminho eles se apaixonam, e aí tem essa história desse trio, mais ou menos, que é pano de fundo. Na verdade, a história do trio é mais pano de fundo, né, eu acho. Sim. Ou vice-versa, eu não sei, porque a história de amor, ela meio que se resolve meio rápido, não é um problema no filme. Não é uma... na verdade, o filme todo é um pano de fundo para as músicas, para as danças e para as músicas. Que, aliás, o roteiro foi feito em cima das músicas, né? Sim. Aquele... Puta, eu não vou lembrar o nome do... É uma dupla, né? É uma dupla, de compositores. Eles tinham o catálogo deles lá. O cara pegou o catálogo de músicas que já foram quase todas cantadas em filmes de Hollywood, né? Em outros musicais. E aí ele falou, pô, faz um roteiro com essas músicas aí. Joga aí. Os caras sentaram e fizeram um roteiro, né? Porque é bom. O filme, bom. A história é boa. Aliás, até o ritmo é bom. Para os tempos de hoje... Sim, ele não é maçante, né? Tirando a cena, que é uma dança enorme lá, que é quando ele tá lá em Hollywood, Gotta Dance. Gotta Dance, que são 2 músicas, né? Uma atrás da outra. Que eu acho legal, mas eu acho que pros humores modernos... Sobretudo para ver aquelas pernas maravilhosas da
X, né? A gente dançarina. Tá bom aqui Não, a dançarina. Aliás, essa dançarina tem uma cena que na época era tão chocante, essas pernas e esse... era uma dança meio pernas de Hollywood, meio sensual, assim, que teve uma das cenas cortadas de dança, porque era muito sexual. Imagina, hoje a gente vê Luísa Sonza. E parece que, assim, escaparam uns fios daquele colã que ela estava usando. A pentelheira ali deu uma escapada e aí cortaram. Na verdade, cortaram por causa disso. Tá. É uma cena muito longa, né? Não sei se a rapaziada vai ter paciência para ver. Não, mas tem, porque é bonito. Mas a questão é que é um filme que é divertido, é gostoso de ver. Eu sentei com as crianças que estão acostumadas a ver filmes, né, mais recentes, e eles, tranquilo, tem humor, tem exatamente. Tem músicas maravilhosas, né? De inédita, eu acho que só tem 2 músicas. Uma é um plágio, que é um plágio do Cole Porter, né? De uma música do Cole Porter. Que é Be a Clown. A música do Cole Porter. E a coisa é Make It Laugh. Make It Laugh. Isso. Que é a cena solo do O'Connor. Donald O'Connor. Que, cara, só essa cena quase que vale o filme. Porque ele dança com um manequim, ele faz micagens, é um cara engraçadíssimo. E aliás, a música do Bozo, sempre rir, sempre rir. Tem várias versões dessa música. Viver é melhor sempre rir. Inclusive, eu pesquisando, dando uma olhada, tem uma versão do Mickey Rooney, aquele pequenininho. Baixinho. E a Judy Garland, eles faziam parte sempre em filmes, né? Eram dois jovens, né? 2 adolescentes. E ele no piano e ela cantando meio... Você vê, ator adolescente tocava piano pra cacete. Pois é, dançava. Pra cacete. Os caras eram muito artistas. Mudou, né? E essa cena do O'Connor, ele baixou 3 dias de hospital porque o Gene Kelly disse que era um monstro, né? Assim, como diretor, porque ele era o diretor das... Co-diretor, né? Ele era diretor da parte de dança, né? De dança, de coreografia. E ele é perfeccionista pra cacete, então ele infernizou a vida de todo mundo que ia dançar com ele lá, inclusive a menina... Eita, tá difícil hoje. Debbie Reynolds. Diz que o Fred Astaire um dia estava andando pelos estúdios, achou ela chorando debaixo do piano. E aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não aguento mais esse cara, era o Gene Kelly, que... E diz que em entrevistas depois o Gene Kelly falou, não, eu realmente... Exagerei. É que ele era muito perfeccionista. Bom, o resultado... exatamente, isso que eu ia falar, a gente vê o resultado. Porque as danças são de matar, bonitas. Não, é impressionante. E uma alegria absurda, né? Então, tem essa leveza, esse humor, né, cara, que é da época. E aí eu queria entrar numa coisa assim, você acha que os anos 50 eram mais inocentes mesmo? A gente tem essa visão, porque como o mainstream era mais inocente, isso não dá pra... Né, os filmes, o jornalismo, tudo. Inocentes no sentido de não falava palavrão, não tinha sexo, não tinha... A gente tem a impressão que a sociedade era assim também. Não era muito, né? Eles tinham passado por anos 20, por exemplo. 20 é uma puta... Agora, é o seguinte, em Hollywood... eles baixaram uma espécie, a partir dos anos, sei lá, começo dos anos 50 até 66, eles baixaram uma espécie de lei de autocensura dos estúdios, né? Coisa do tipo, então, não pode ter um homem e uma mulher na mesma cama, deitado. As camas dos casais eram separadas, né? Tinha várias coisas. Aliás, eu acho uma ótima ideia, isso eu pratico. A Luana tem o quarto dela, eu tenho o meu. E aí, assim, beijos demorados, então eram umas bicoquinhas só, não tinha... Tanto, se eu não me engano, no Cantando na Chuva não tem nenhum beijo, né? Eu acho que tem o beijo final, né? Enfim. Então, passa a impressão, né, a gente vendo os filmes da época, que eram mais ingênuos, mas primeiro tinha essa espécie de censura interna, né? Era moralista mesmo, tinha E depois tinha uma certa ingenuidade, né, nas relações, né?
Era uma coisa... Mas eu acho isso legal, tinha sabe? Os papéis, né? Homem e mulher eram muito bem definidos, né? Então, No Cantando na Chuva não tem essa. O homem é uma mão pra caramba. É. Mesmo os homens meio... Porque o Don Lockwood, como é que é? O Gene Kelly é um cara sensível e não sei o que, dança, né? Canta. Não, isso mas ele não é incrível, né? Ele é masculino, né? Exatamente. Ele inclusive era mais casca grossa do que o Fred Astaire, né? O Fred Astaire ela tinha mais leveza e tal, tinha uma coisa meio... quase ali. Mas não passava isso, né? Não, O Gene Kelly, pô, o cara sapateado, que é coisa mais feminina do que isso. Não, mas o cara passa uma virilidade ali que é impressionante. Né? Não, mas então, eu acho legal essa coisa do filme ser meio mágico, meio... Não mágico no sentido de Hogwarts, né, do Harry Potter. É uma realidade idealizada, assim, né? Não é, claro, os lugares são limpos, as coisas são... Sim. Mas eu acho basta ver, assim, o nego tá andando na rua, começa a cantar e tem uma orquestra. E aí os caras ficam putos com isso, reclama, né? Não gosto de musical porque, cara, chama musical. Né? Então as músicas têm que ser boas. Mas o cara fala, não gosto de musical porque é um negócio muito irreal. O cara chega, né? E um ET vir do céu voar numa bicicleta é real pra caramba, né? Exatamente. Ou então... O homem bota uma cueca por cima e voa. E voa, é super real. Normal. O cara chega com uma metralhadora, mata 300 pessoas pra salvar a filhinha no Vietnã, sei lá. Então o cara querer realidade também. Exato. E aquilo era maravilhoso. E curioso, também outra curiosidade, é que o filme não fez sucesso imediato, assim, né? Ele fez sucesso relativo, mas tanto que os estúdios... Era MGM, não? Não era MGM. Era MGM. Os musicais eram tudo da MGM. Eles engavetaram o filme nos anos 50 ainda. Engavetaram, botaram não distribuíram mais até os anos 70, se eu não me engano, até que alguém meio descobriu. Porque a televisão estava popularizada, né, já nos anos 70. E precisava de programação. E falou assim, põe essa para rodar, vamos ganhar uns caraminguá aí com isso. E aí começou a passar na TV, e as pessoas se encantaram com o filme, porque o filme é maravilhoso. Aí voltou pro cinema, nos anos 70. Então ele ficou, sei lá, 10, 20 anos, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos. Engavetado. Ninguém sabia da existência dele, só foram saber... E o original pegou fogo, né? A cópia original. A cópia original, uma pena. Parece que sim. Mas tá lá, né? Tá tudo lá. Tem. Mas não tem, por exemplo, a cena cortada da moça. Da pentelheira da moça. Tem algumas lendas do filme, né? Que aquela chuva da cena, a famosa, icônica cena dele cantando na chuva, aquilo era mistura de água com leite. Para poder dar brilhar. Reflexo. Mas aí isso nunca foi confirmado, né? Então tem várias historinhas lá que virou lenda, que virou... Então, mas hoje você vê... Aquela época você tinha uma coisa da beleza, né? De você querer ver o bonito, os cenários, belo, as cores. E hoje o cinema parece que ele quer ver o feio, né? Até que, às vezes, tá voltando um pouco essa coisa da beleza plástica, assim, mas principalmente depois, anos 70, 80, assim, tipo, deu aquela coisa que feio é bonito, sabe? Taxi Driver. Né? Mas é isso mesmo, feiura, né? Aquela coisa da realidade, deprê, né? Nova York suja. Não tinha mais a Tiffany da bonequinha de luxo. Da bonequinha de luxo, né? Outra coisa que a gente percebe no filme é que essa coisa de... A gente fala muito de... não, hoje em dia o pessoal faz muita fofoca, a pessoa só quer saber de quem vai no BBB, não sei o quê. Mas já no filme mostra que tem as revistinhas de fofoca, de bastidores. Como tinha no Brasil, né? Revista Amiga, Contigo... e vendia muito. O próprio vídeo show, lembra? Era mais ou menos uma espécie de fofoca dos bastidores da Globo. Era uma tititi da Globo. Assim. Sim. Isso já rolava. Então as revistas de cinema, sobretudo, né, que é pré-TV ainda, fuçava a vida dos caras, né, expunha pra caramba. Isso não tinha Twitter, né,
para baixar o nível. É, O nível era baixo, mas tinha um certo limite de baixo. E aí também, com essa história do áudio no cinema, o filme fala sobre essa história, aliás, o nosso trabalho aqui, que começou como produtora de áudio. E é muito legal, que mostra essa coisa da dublagem. A mulher, então, uma das histórias do filme, né, é que a mulher, que era a principal atriz do cinema mudo, junto com o Don Lockwood, ela tem uma voz horrível. Isso, e tem que aprender, problema de dicção que deve ter sido uma transição difícil mesmo. Aliás, só um parênteses, o lugar a casa que eles alugaram em Beverly Hills para fazer os roteiros, era exatamente de um ator que decaiu justamente na virada do cinema. Ele era um ator famosíssimo do cinema mudo, eu não vou lembrar o nome do ator, ele ficou decadente, começou a beber demais e tal, porque ele perdeu a coisa do filme, quando passou para o filme falado, ele não acompanhou, não conseguiu. Mas o que é legal é que esse filme fala sobre dublagem, mas acontece que a própria moça que tem a voz feia tem uma voz linda, na verdade. Na vida real. Na vida real, ela tem até uma das cenas, quando na cena a outra que está dublando ela, mas na verdade a voz dela é real. A voz dela mesmo, E é uma voz muito bonita. E a menina, que é a outra namoradinha, a corista, que vai cantar as músicas, que é ela que dubla, porque ela canta muito bem no filme, sim, ela é dublada. Ela é dublada, exatamente. Por outra cantora. Exatamente. No filme real, na vida real, ela é dublada. É dublada. Então você vê as ironias, né, do destino. Olha só, que doideira. Então, aí falando de musicais, os musicais eles cresceram, viraram um tipo de filme que virou um sucesso, né? Um produto de Hollywood. E que era isso, né? Os caras escolhiam as músicas e depois faziam o filme em volta das músicas. A maioria, né? Dos musicais. Era assim. E aí, vários viraram clássicos e depois decaiu. Anos 60, 70 começou... Aí tem vários fatores, né? Primeiro que era muito caro, né? Os estúdios eram gigantescos, né? Que todo filme é feito no estúdio, né? O Cantando na Chuva. Sim, sim. Até a cena na rua. Até a cena na rua e na chuva, exatamente. Quer dizer, você imagina, e aí, dançarinos, orquestra, compositor, enfim, maestro. Era um troço caro, era um produto que vendia muito, mas era caro. E aí os estúdios começaram a se desmontar, né? Eu não sei exatamente o motivo, mas tem mão do Estado aí, entendeu? O governo fez alguma que os caras tiveram que desmontar os estúdios. E aí os musicais passaram até os anos 60, né? Eu acho que dos últimos, aquela Funny Face. Funny Face. É um dos últimos, assim, grandes musicais com essa... Nos anos Aliás, 60 acho que é do mesmo diretor do Cantando na acho Chuva. que sim, acho que sim. Se não me engano. A gente chuta, mas tudo bem. Não, mas acho que é assim. Então, e aí os caras começaram, para baratear, eles pegavam um produto pronto da Broadway, porque esses musicais não tinha nada a ver com a Broadway, né? Não. Era mesmo do estúdio, era do... Os caras começaram a pegar... mesmo um dos últimos também, musicais grandes, que até você achou meio chato, como é o West Side Story. West Side Story era uma peça da Broadway que os caras simplesmente passaram para a tela. Filme, né? E aí todos eles começaram a ser assim. O Hair já é anos 80. Né? Quase 80, 79. E pouco. Perdeu então, mas aí hype. O Woody Allen fez o Todos Dizem Eu Te Amo, que eu acho filmaço. Delícia. Mas aí já ninguém canta, ninguém é cantor, assim. Eles cantam, mas não é cantor. Não. Canta até... tipo a Julia Roberts canta. Exato. Muito legal. E também não dançam. Né? Então, esse tipo de academia que tinha dentro do cinema, né? Que assim, o cara, para ser artista em Hollywood, o cara tinha que dançar, tinha que sapatear, tinha que cantar, tinha que... Veio do Vaudeville, né? Vaudeville, exatamente. Aliás, no próprio Cantando na Chuva, ele começa contando essa história. Exatamente. É a história dos dois. Mas aí teve o La La Land, que foi o primeiro, ou pelo menos o mais recente, a chegar ao Oscar, e quase ganhou, né? Aliás,
foi uma baita gafe, porque falaram que ele ganhou e ele não tinha ganhado. Você já percebe essa coisa da geração Y, geração Z, sei lá, que é uma galera que já faz meio nas coxas, assim, porque as danças tá já bom. não são tão São legais. bem medíocres, A música eu acho muito boa, eles cantam bem, a música eu acho excelente. Pra mim, e é uma coisa que não veio da Broadway, não, né? Não, foi feito pro coisa. Aliás, é o mesmo cara, o mesmo diretor do Babilônia. E é um musical que eu gosto, assim, a primeira metade é muito legal, depois ele vai caindo, aí fica sem graça. Não é. Não fala. Não tá então nem parece na que lista. não tem fôlego para fazer um negócio tão... E, pô, o Cantando na Chuva não é o único musical, né? Tem vários musicais dessa época que são MGM. sensacionais. Aliás, eu não sei se isso tem na internet, se tiver, muito legal. Tem no Brasil chamava Isto é Hollywood, que quem apresentava era o Gene Kelly. Já velhinho. E aí ele contava toda a história dos musicais da MGM. Que legal. Cara, é uma delícia aquilo. Ele inclusive lançou esse filme aqui no Brasil. Quer dizer, lançou lá, mas ele veio no Brasil para lançar. Ele veio para lançar. O Miele conta a história dele, que o Miele é que produziu a entrevista para ele no Fantástico, aquelas coisas. E o Gene Kelly conta a história desses musicais. Para quem gosta, ou mesmo para quem não gosta, para aprender a gostar de musical, esse filme é obrigatório, eu também acho. Pra ser gente, né? Para aprender a apreciar a beleza, porque hoje aliás, é muito legal esse pessoal falando de alta cultura, de não sei o quê, de que precisamos Roger Scruton, porque a beleza importa, e só assiste coisa esteticamente horrível. Exatamente. Vai apreciar a beleza de verdade ali. De verdade, esse filme é muito bonito. A gente só vai falar bem, né? Não tem nada ruim nesse filme. Não, eu não acho. Só aquela cena um pouco longa, mas mesmo assim... eu queria pra mim é um dos filmes quase perfeito. É longa, mas tem as pernas. Eu queria também falar que o final agora, a gente está tendo uma greve de roteiristas, não sei se ainda vai estar tendo enquanto eu falo, mas acho que sim. É uma greve longa. E o principal motivo da greve, um dos principais, é a inteligência artificial, que é uma tecnologia, ou seja, Hollywood está passando meio que pela mesma coisa que foi quando veio a tecnologia do áudio. Né? Não adianta brigar contra isso, né? Vai ser uma bobagem. E eu acho que é um instrumento que pode ajudar o roteirista. Pô, especialmente com os roteiristas de hoje, né? Pois é. Não, eu estou preferindo a inteligência artificial. Porra, mil vezes. Mas é que a inteligência artificial lacra também, não adianta. Lacra porque ele se alimenta. Exatamente. Mas não é toda a tecnologia. Por exemplo, 3D, cagou, continuou a mesma coisa, né? Quando veio 3D, ninguém... Sim. Eu nem pegou muito, né? Acho que não. Só assim, quando você vai ver Pararam, Avatar. né, de fazer. Não, tem, Avatar ainda faz. Esses Avatar filmes eu nem mais passei exuberantes. na porta do cinema. Mas visualmente ele é impressionante, apesar de ser uma porta de filme. Eu vi algum, o que foi? Eu acho que o Tintin. Tintin, 3D, 3D, então né? legal. Mas legal. Foi uma revolução assim, alguns faziam, outros não fez muita diferença. Agora, não mudou a história, né? O cinema falado pro cinema mudo foi um problema, a gente vê no Babilônia e no Cantando na Chuva. E agora acho que a inteligência artificial vai ser um problema parecido, assim, vai ser realmente mudar alguns paradigmas. Divisor. Bom, o Chaplin é um exemplo. O Chaplin, quando começou a falar, ficou ruim. Se bem que o Grande Ditador é falado. Grande Ditador, mas o Grande Ditador, eu tenho certeza que você lembra mais das cenas mudas com certeza, do que falando. Mas os filmes não são ruins, mas não é o Carlito, né? Não é o Charlie Chaplin. O charme estava justamente. Nossa, aquilo era demais. Muito bem. Então resistiu muito. Agora, você sabia que a cena icônica do filme Cantando na Chuva quase não existiu? Pois é. Eu sabia. O roteiro de Cantando na Chuva foi escrito para encaixar nas canções já existentes que iam compor o filme, como a gente já falou. A música Singing in the Rain foi criada em 1929 para o filme Hollywood Review. Portanto, não era inédita e tinha dúvida se valia a pena colocá-la no filme. Felizmente para a história do cinema, os produtores trocaram a música da encenação A3 para Good Morning, fazendo assim com que o filme deixasse como legado uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Muito bem. Sabe que ele estava com febre, né? Quando gravou essa cena. Estava com 38 de febre e tinha que parar toda hora e refazer o take, porque era um take só, né? Não tem corte. Nenhuma das cenas não tem? Musical, não. Não Os musicais era tudo... Por isso que era um inferno. O O'Connor lá baixou o hospital porque ele teve que fazer 3 vezes aquela loucura toda que ele fazia. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia.
cara quase morreu, né? Aí tinha um problema, porque com a água o terno encolhia, porque os tecidos na época encolhiam com água, né? Hoje a molecada nem imagina que isso possa acontecer. Só os chineses aí que vêm, que encolhem. Mas não o chinês que encolhe, a roupa. A roupa. É. É que o chinês já é pequeno. Já não precisa encolher. E aí, onde eu tava? Aí o terno que ele tava vestindo lá ficava pequeno, aí grava de novo. Então o cara fazia, 3, 4 vezes. E não é brincadeira, aquilo é atletismo, né, bicho? Pois é. Era um negócio muito doido. Muito bem, muito obrigado. Assistam Cantando na Chuva. Quem não assistiu, assista. É muito legal, muito divertido. Vai te fazer bem, leve, você sai assim, que bacana. Exatamente. Ainda tem um recadinho moderno, que é quando a mocinha está cantando e as pessoas descobrem a dublagem, é a gente vendo a imprensa hoje, né? Que a gente já sabe que ela está sendo dublada por quem. E aí a gente tem essa sensação assim, já estamos vivendo isso, né? Então assistam Cantando na Chuva e digam o que vocês acharam aqui nos comentários, tá bom? E deem sugestão de outros musicais filmes, que a gente gosta de música. Vamos fazer um My Fair Lady qualquer dia. My Fair Lady tem que ter. O primeiro filme que eu vi no cinema. E o filme da nossa vida, né? E Noviça Rebelde tem que ter. Inclusive, acho que temos que vir a caráter vestidos de crianças Von Trapp. Muito obrigado. Eu venho de capitão. Capitão, não, dela, da noviça. Eu venho de noviça. Vem de noviça, então tá bom. Então até o próximo Cine Quinto e é isso aí. Um grande abraço. Valeu.